Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 13 de setembro de 2024, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Quem vos fala aqui é a missionária da Girovano, desculpa, tá? Meu Deus, meu Pai, obrigada, meu Deus, por mais este dia de vida, obrigada pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, de poder falar do Teu amor. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida, Pai, pela minha vida, pela vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha família, do ministério, do chamado. Deus, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é o dono de tudo. Deus, apresenta também a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado da meditação dessa palavra. Que eu possa estar indo de encontro, curando, libertando, salvando, dando providência, com socorro. Se tiver alguém desempregado, se eu posso abrir a porta, se tiver alguém lutado, se eu posso estar curando. Eu não sei, Pai, a necessidade do meu irmão, da minha irmã, mas o Senhor sabe, Pai. Vai de encontro dessa alma neste dia, visita os hospitais, visita os presídios, visita os leprosários, visita as UTI, visita os 6 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita a nossa nação, meu Deus. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? A gente está começando mais um momento, João 3,30. A gente está na maratona de Lucas, né? E assim que acabar Lucas, a gente vai entrar no Evangelho de João. E assim sucessivamente, falando do amor do Senhor, tá? A gente vai estar meditando agora em Lucas 7, tá? E o título é Um Centurião Demonstra Fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum e ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. E faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Meu Deus, meu Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço, Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que você vai falar aos nossos corações. Deus, visita, Pai, o teu servo, a tua serva que vai estar ouvindo essa palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Essa palavra aqui é muito pregada. A gente vê que as pessoas pregam muito, né, sobre esse centurião. Por quê? Né? Ele era um centurião, né? Um servo centurião. Era porque ele tinha 100 homens, né, que ele comandava. E por isso diz centurião, porque ele comandava 100 homens, 100 soldados, vamos dizer assim. E ele era romano, tá? E detalhe, né, por ele ser um centurião romano, ele tinha sua tropa, a qual ele comandava, mas ele era um homem humilde, tá? Ele era um homem humilde, ele era um homem que reconhecia os seus conservos, ele era um homem que demonstrava admiração pela nação, ele era um homem que sabia respeitar o próximo, ele era um homem digno, vamos dizer assim. Então, assim, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum e ali os servos de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Então, ele pede para um dos seus servos ir até Jesus e falar que tinha um servo seu que estava doente, que precisava, né, que Jesus lhe curasse, né? Então, a gente vê que ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe, né? Ele ouviu falar. Então, muito interessante, né? No texto assim, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então você vê, olha a situação. Os líderes religiosos, né? Eles eram muito respeitados na comunidade. Mas o que acontece?
eles não faziam milagre. Quem fazia milagre era Jesus. Vamos voltar só para vocês terem. Ó, no 1, tendo terminado de dizer tudo isso, Jesus entrou em Cafarnaum e ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar. Então, mas quem cura? Jesus, tá? Então ele vai e pede. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhes com insistência: este homem merece que lhe faça isso. Então, ele deveria ser uma pessoa de caráter, de princípios morais, tá? Deveria ser uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar, porque ele se preocupava com o seu servo, seu conservo. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi em Coelho. Então, ele tinha construído uma sinagoga ali, né? Para os judeus adorarem. Aí ele, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele sabia que ele era romano, ele sabia de toda essa situação e ele não se achava digno de receber Jesus, tamanha de tudo que ele ouviu falar de Jesus, né? Então ele viu o seu pecado. Olha que coisa tremenda, né? E a gente vê também que no Sérgio, por isso nem me considerei digno de ter e de autoencontro. Ele sabia que ele não era digno, tá? Isso significa humildade. Tem gente que se acha demais, né? E ele não, ele todo humilde, disse que não era digno de servir até Jesus. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. Senhor, é só uma palavra, você não precisa vir até a minha casa. Eu não sou digno, né? Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E digo a meu servo, faça, e ele faz. Então ele sabia, né, da autoridade dele, mas ele tinha muita humildade, né? Então, gente, você pensa, sabe, olha, vou abrir uma ressalva aqui. Eu vejo esse homem aqui, nesse centurião, que provavelmente trabalhava nas tropas de Herodes ali, né? E ele era tipo Herodes Antipas, tá? E ele era super humilde. E a gente vê hoje pastores, gente de liderança de igreja, mandando como se a gente fosse empregados dele, como se a casa de Deus fosse uma escravidão, sabe? Pai, faz isso, eu mando, eu tiro, eu ponho, eu desmando. Não é assim não, gente. As coisas do Senhor é espiritual, né? O homem carnal que vê como algo, é uma empresa, né? Mas a obra de Deus, ela é espiritual. A igreja aqui na terra simboliza a igreja de Cristo, né? E tem gente que quer humilhar, que quer tirar, que quer colocar, que quer fazer bolinho, que quer botar um irmão contra o outro, sabe? Por causa de cargo. Humildade longe, né? Esqueceram de ver o centurião. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus, nossa, nem em Israel encontrei tamanha fé. Como assim? Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Né? Então, quando ele volta, ele encontra o servo restabelecido por causa da fé, por causa da humildade, tá? Gente, homem e mulher de Deus tem que ser humilde. A humildade é uma das principais características. Apesar que as pessoas não valorizam a pessoa humilde, não, tá? Eles olham pra gente como se vocês fossem um qualquer, né? Fulano é humilde demais. Não, não merece. Tô nem aí pra eles, filha. Porque Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para vossas almas. Esse centurião aqui conseguiu entender, né? Mateus 11, 28. Humildade. Né? Vamos prosseguir. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, olha que lindo, no 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então você vê que tremendo, né?
Ele chega até Jesus, né? Aliás, Jesus, ele vai, a multidão sempre vai onde Jesus está, a multidão está com ele, né? E aí diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e ele ia, e seus discípulos com ele, uma grande multidão. Você acha que Jesus, ele foi a Naim por acaso? Não. Com certeza Jesus já tinha o propósito de ter um encontro com essa viúva, do seu único filho. Detalhe, ela já era viúva e não tinha filho. Então, aí diz assim, ao se aproximar da porta da cidade, porque era um portão, sabe aqueles filmes quando a gente assiste naquelas portas grandonas? Então, ele estava saindo o enterro do menino e Jesus entrando. Eita, rabanda choribidecomanai, né? Ia com ele uma grande multidão. E a multidão de Jesus e a multidão do enterro, igreja. Olha só. A multidão do povo lá da viúva tinha morte. Agora a multidão de Jesus tinha vida. Porque a vida estava com eles ali, né? E aí vai dizer que ao vê-lo, o Senhor compadeceu dela e disse, não chore. Jesus vindo daquela viúva com seu único filho enterrando. Gente, porque antigamente... Ó, vamos pular essa parte que eu já conto. Então, e aí, depois aproximou-se e tocou no caixão, né? Uns dizem esquife, algumas versões. E os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. Onde tinha morte, Jesus tocou no caixão, na banda, e disse para o jovem, levanta-se. E a morte teve que ir embora. Porque Jesus tem poder sobre a morte. Né? Por quê? Porque os caixões antigamente, né, ficava aberto. A gente vai e vela lá o morto aqui no cemitério, não fica com o caixão aberto. Então eles iam com o caixão aberto. Por isso que ao tocar no esquife, no caixão, ele não tocou nem no morto, porque segundo a lei de Moisés, não poderia tocar no morto, tá? Jesus, ele toca onde? Depois aproximou-se e tocou-se no caixão, porque se Jesus tocasse no morto, ele se tornaria impuro, tá? Então ele toca, só dele tocar no caixão, o poder dele emana. Quando Jesus toca, o morto levanta e senta. Pensa o choque daquele povo, igreja. Oh, aleluia. Porque na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés, né? Na lei mosaica, ali no Levítico, não poderia tocar em morto que estaria imundo. A gente vê que Jesus, no seu ministério, ele ressuscitou esse jovem, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Que tem uma versão que diz, Talita cumi, menina, levanta-se, né? Então a gente vê o poder de Jesus, o poder que emana de Jesus, né? Então diz assim, o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus entregou a sua mãe. Pensa, igreja, nosso espanto daquela multidão que já estava indo enterrar, né? E aquela mãe, a alegria de receber o seu filho de volta. Jesus está falando para mim e para você nesta manhã que aquilo que estava morto na minha na sua vida, ele está ressuscitando neste dia. Ele está ressuscitando nesta manhã. Porque o milagre pertence a ele. Somente confia. Se Jesus estiver na tua casa, na tua família, no meio dos teus, chama Jesus para tua casa. E ele vai fazer o milagre. Porque o milagre é para Jesus. Só na palavra, tá? Do jeito que ele falou, a gente voltando no servo assim, Senhor, só uma palavra e meu servo ficará sã. Realmente, Jesus mandou uma palavra, o servo ficou sã. Jesus tocou no caixão, o morto levantou. Esse é o mesmo Jesus que nesta manhã visita a tua situação, que você acha que não tem jeito, que não tem solução. Jesus abre porta de emprego, Jesus cura, Jesus assina contratos, Jesus entra no INSS e dá a tua aposentadoria. Ai, Jesus aposenta o teu filho, mãe, né, Ramanda? Deus faz uma obra neste dia. Oh, aleluia. Somente creia. E mais. E todos ficaram cheios de temor. Louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e diziam, Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhavam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Jesus está intervindo por mim e por você nesta manhã. E haverá culto de ação de graça. Não sei como, mas haverá. Somente creia. Porque o dono da vida e da morte se faz presente assim. Aqui. Na minha e na tua vida. Agora o próximo é assim. Jesus e João Batista. Vamos lá? Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar. João chama 2 discípulos e envia-os a Jesus, né? O que acontece? Por quê? Olha só, enviou ao Senhor.
És tu aquele que haveria de vir ou deveria esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doença grave, espíritos malignos, concedeu visão e muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus não escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, olha só. Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Jesus deixa bem claro, tá? Quem é que está no palácio? Os que estão de roupa chique. Afinal, o que foram ver um profeta, assim eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti, né, João? E aí Jesus diz aqui assim: E eu lhe digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então Jesus, ele dá o testemunho que não tem ninguém maior do que João, né? Não tem. Eita, Deus tremendo, maravilhoso. Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. E aí, todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Então, porque tanto o batismo de João, tá? Como a nova criatura em Cristo, era do céu. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Eles rejeitaram, tá? Porque eles eram santos demais. E diz assim, Senhor, a que passo, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus, com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio? Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, né? Então a gente vê que Jesus está falando de João Batista aqui. João Batista, ele pede seus discípulos para perguntar se Jesus, né, era o Messias. Por quê? Porque João estava preso, tá? Igreja. João, por estar preso, João estava passando por uma situação, vamos dizer assim, de angústia, tá bom? Então, assim, ele fala, devemos esperar algum outro? Porque João, ele vinha anunciando a vinda do Cristo. Ele batizou Jesus, mas nessa hora ele já estava assim, vamos dizer assim, estava na prisão, tá? E por estar na prisão, com certeza ele estava passando por situações de angústia, de tristeza, que é normal do ser humano, tá? E era natural que João estivesse o quê? Decepcionado. Por quê? Porque ele estava preso, igreja, tá? Então, João provavelmente estava decepcionado. E ele queria alguma garantia. Por quê? Igreja, João, ele cresceu no deserto. Ele se alimentava de gafanhoto, se alimentava de mel. João, ele não teve uma vida regalada, tá? João, ele não viveu na cidade, ele não viveu nos palácios. Seus pais, Isabel e Zacarias, seu pai Zacarias e sua mãe Isabel, já eram avançados de idade quando tiveram. Provavelmente eles devem ter morrido, não sei quantos anos João tinha. E João, ele foi para o deserto, tá? E ali, João, ele cresceu comendo o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Ali o menino crescia no deserto, né? E ele era o quê? Instruído pelo Espírito Santo de Deus. E aí João se vê preso. E aí ele manda seus discípulos perguntar para Jesus, né? E aí Jesus fala assim,
Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males e grave, então ele respondeu aos mensageiros, volte a anunciar João, no 22. O que vocês viram e ouviram? Os cegos veem, os aleijados antes, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas, tá? As boas novas. As boas novas de Cristo, que é a salvação. Então, Jesus, ele manda avisar para João. Por quê? Porque João, ele estava no momento, igreja. Todos nós passamos por um momento de dúvida, de incredulidade mesmo na vida. Nós não podemos ser hipócritas em dizer. Passamos por situações que a gente duvida. Meu Deus, você vai fazer alguma coisa? O Senhor não está vendo? Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? Você vai fazer alguma coisa? A gente passa por esse momento sim, tá? João passou, Jesus passou. Nós vamos passar também. Então, eles vão e anunciar a João que vocês viram. Houve, né? Jesus mostrou o milagre, mostrou a restauração, mostrou a cura. Jesus disse que tem as boas novas pregadas aos pobres, tá? Então, as boas novas são pregadas aos pobres. Aos pobres o quê? Os pobres. Humilde. Não é pobre, pobre. A gente fala de pobreza aqui, é humildade. A gente reconhecer que a gente necessita de Jesus. A gente necessita da misericórdia de Jesus nas nossas vidas, tá? E só consegue entender os pobres, os humildes de coração e quebrantado. Porque quem não é soberbo não precisa. Os fariseus não conseguiam enxergar isso, eles não precisavam, eles não necessitavam de Jesus, tá? E aí, por quê? O que acontece? Os mortos ressuscitados, né? As boas novas pregadas aos pobres. Dessa maneira, Jesus faz João lembrar do que as escrituras haviam predito acerca dele, né? Que a escritura havia predito em Isaías, né? É que os cegos, os surdos, os coxos. Então, assim, ele manda uma mensagem. João, você lembra do Velho Testamento? Tá lá, sou eu. Mas a gente vê também que aí quando chega assim no 24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começa a falar a multidão a respeito de João, né? E diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Porque o povo saía da cidade para ir pro deserto se alimentar com a palavra, tá? Porque não tinha palavra. Então Jesus diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Porque homem de roupa fina eles se encontravam nas sinagogas, não no deserto. Olha, os que vestem roupa esplêndida se entregam ao luxo, eles estão nos palácios. Esses estão lá. Estão cheios, né? Afinal, que foram ver um profeta, assim eu lhe digo, mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E lhe digo que entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João, todavia o menor não é ele. Então, João era o maior. Tá? Jesus fortalecendo, por quê? Porque acontece o quê? Eles foram ver João. João era um mensageiro fraco, né? Quer dizer, João não era um mensageiro fraco. João era um mensageiro da palavra. Né? Raça de víbora. Quando os fariseus veem os da lei lá do sinagoga, raça de víbora. Não é para o povo, era para eles, né? Então, João, ele falava, ele pregava, né? Aquilo que o povo precisava ouvir, tá? Ele era um profeta verdadeiro, porque ele não ficava passando mão na cabeça do povo. Mais que um profeta, João era um profeta... Oi. Mamãe já vai fazer, tá bom? Já tô acabando. Mas que profeta, João era um profeta incomparável, enviado para preparar o caminho para o Messias, tá? Então ele era. Tá com pneumonia, quer comer só miojo, igreja, só Deus, viu? É miojo, é Danone, e assim a gente vai levando. Mas já vou fazer, já tô acabando. Então... e eu lhe digo que entre os que nasceu de mulher, não tem ninguém maior que João. Então, Jesus está dando testemunho, tá? De João. E João, ele era o quê, né? Porque aí tinha os mestres da lei, aqueles que rejeitaram Jesus, rejeitaram o batismo de João, rejeitaram o batismo de Jesus. Então, eles não aceitavam, tá? Eles demonstravam, assim, que não aceitavam, eles rejeitavam mesmo. E quem recebia, né? Era batizado. E diz assim no 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo a palavra de Jesus, reconheciam que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Eles rejeitaram, eles não quiseram. O que posso, pois, comparar o homem dessa geração, prosseguiu Jesus, com o que se parece, são como
crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma para as outras. Não lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem ele tem demônio, né? João Batista tem demônio? Então, veio o filho do homem comendo e bebendo, e você disse, aí estão um comilão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então, Jesus, ele deixa claro. Só que consegue enxergar, né? A grandeza de Jesus é quem é humilde, tá? Quem consegue entender que é pecaminoso. Então, Jesus, ele conversava com os publicanos que era tido como pecadores, segunda linha, né? Comia e conversava com os religiosos também, socialmente, com todo mundo. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, tá? A sabedoria era comprovada por todos os seus discípulos, porque Jesus, ele era muito sábio. Ao contrário, a rejeição da parte dos críticos, dos tolos, os espiritualmente que se achavam demais, sábios, que se achavam todo, né? Que rebaixavam o ministério de João, que rebaixava o ministério de Jesus, que fazia diferença, não sabia que ambos, né, eram enviados por Deus. Detalhe, Jesus é ungido por uma pecadora, tá? Vamos lá, é a última, a gente já acaba. Jesus é ungido por uma pecadora no 36. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos e beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, olha só, ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés. Ó, para você ver. Um santo demais. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito mais aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que perdoa ter pecado? Jesus disse, mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Então, ela chega, né, uma pecadora, tá bom? Já diz que era uma mulher pecadora. Então, um dos fariseus, né, não fala aqui o nome dele, tá? Mas, desculpa, não falo o nome dele. Que é Simão, né? Não fala o nome da mulher, isso que eu quero dizer. Uma pecadora, tá? Diz que é simplesmente uma pecadora. Então, Jesus vai na casa dele, o intuito dele talvez era apanhar Jesus e, numa fala, queria simplesmente armar uma armadilha. Esse era o intuito dos fariseus. Aí entra uma certa mulher, né? Pecadora. Provavelmente era uma prostituta, não sei. Mas ela ouviu falar de Jesus, pregar e arrependida resolveu mudar de vida. Igreja, quando há arrependimento, ela se sentia arrependida, uma prostituta, vamos dizer assim, pode ter ouvido pregar Jesus e ela se sentiu arrependida e veio com amor e gratidão, entendendo que só Jesus poderia pegar, só Jesus poderia apagar os seus pecados e perdoar os seus pecados, né? Aí ela pega aquela garrafa toda e despeja em Jesus, né? Então ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés, os pés ficam embaixo, então ela se humilhou, desceu até embaixo, tá? Jesus estava reclinado com os pés estendidos, mas mesmo assim ela foi
molhou, enxugou ele com os cabelos, né? Ungiu com perfume. Então, assim, ela ungiu Jesus, ela mostrou a gratidão, ela mostrou que acreditava que ele poderia mudar a história dela, né? Então, a gente lembra de Maria, em Betânia, né, que fez isso, tá bom? A irmã de Lázaro fez algo que parecido, tá? E aí Jesus, ele faz a comparação, 500 denários. Se eu não me engano, acho que era um denário, esses perfumes valia quase um ano de serviço. Quase um ano, tá? De trabalho. E ela lava os pés de Jesus e Jesus fala com ele, eu cheguei aqui na tua casa, tu não fez nada. Essa daqui, desde quando eu cheguei, não cessa de beijar meus pés, né? Então, Jesus, ele chega no 44 e no 40, Simão respondeu, suponho que aquela... Desculpa, vamos voltar no 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, né? E aí, como assim? Meu Deus, né? Olha, a mulher que tá pegando o pé dele, tá deixando uma prostituta, né? E Jesus diz para ele aqui, pois ela amou muito, o amor era evidência dela ter sido perdoada por causa do amor, ela amou demais. Mas, então assim, e Jesus a perdoa, né? Jesus acaba perdoando, né? Devido ao amor. E declara nitidamente que ela foi salva pela fé, né? Mas não a base do perdão, mas teve um amor grande ali, né? Então, Jesus a perdoa. Vá, ele diz assim no 50, a sua fé a salvou. Os pecados dela foram perdoados e podia experimentar a paz de Deus. Então ela saiu de lá uma nova criatura em Cristo. Igreja, isso é só para Deus, tá bom? Que a gente possa entender este amor genuíno de Deus. Deus, ele não trabalha com barganha, tá? Ele trabalha com um coração puro e quebrantado. Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado, um final de sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.